Hoje o vídeo tá aqui num lugar diferente, né? Sou Vana Barcelos, todos os vídeos eu começo assim. Vai tremer um pouco que eu tô segurando. E eu tô falando um pouco baixo porque tá de madrugada já. E os meus pais estão dormindo. Eu vim aqui pra Vitória. Provavelmente ninguém vai ver esse vídeo. Nesses vídeos todos de diário. Mas tá sendo bom pra mim. Acho que até um compromisso de eu chegar em algum horário do dia, ou de manhã, fazer uma reflexão sobre o dia, ou mesmo hoje mesmo que é de madrugada, ou de noite, no final do dia, eu fazer uma reflexão do que foi o dia, o que eu espero, o que eu tô pensando, né? Ontem foi muito difícil, foi bem complicado, né? Eu vim pra cá, pra Vitória, e eu ia pegar o ônibus 2h30 da tarde. Eu cheguei no lugar onde pego o ônibus lá do Bose, 2h32, e o ônibus tinha saído. Eu acho que na hora que eu entrei com o táxi, eu cheguei a ver o ônibus. Depois a moça falou qual era a marca, né, do ônibus, e era a mesma coisa que estava escrita no ônibus que eu vi quando eu vim vindo com o táxi. E eu vim super tranquila no táxi. Tipo assim, fiquei meio agoniada, mas nenhum ônibus sai no horário. Nenhum ônibus sai no horário. Nenhum ônibus. Eu fiquei 4 horas lá. Porque depois eu acabei pegando um ônibus só de 7 horas da noite. Nenhum ônibus saiu com atraso menor do que 5, 10 minutos. E esse ônibus saiu no horário. Mas é a vida. Nossa, na hora que eu cheguei lá e o ônibus tinha ido embora, vocês não têm noção do meu desespero. E eu não sei nem exatamente explicar porquê. Mas eu fiquei realmente muito desesperada, porque, pô, os ônibus atrasam todos. E a gente atrasa 2 minutos, e a gente perde a passagem, a gente tem que comprar outra, e eles reembolsam lá, eles reembolsaram um pedacinho lá do valor. Pedacinho não, uma boa parte, mas não reembolsam tudo e tal. Aí eu comprei a outra passagem por 7 horas e fiquei lá, porque se eu fosse pra casa e voltasse pra lá, 7 horas da noite o trânsito é pior ainda, né? Eu ia chegar em casa e bater e ter que voltar. Então eu fiquei lá, uma moça lá me ajudou, ficou olhando minha mala e tudo, então eu consegui sair de lá e tal. E aí eu lembrei que uns anos atrás uma amiga nossa tava com a gente lá em Ilhéus, na nossa casa de praia. E ela tava atrasada pra pegar o voo. Na verdade não foi nem porque ela saiu atrasada, mas deu muito trânsito. Lá em Ilhéus de vez em quando, época de final do ano e tal, dá um trânsito danado. E ela não ia conseguir chegar. Pegou carona e tal com um motoboy e acabou sofrendo um acidente. E aí, um tempo atrás, não sei porquê, tava passando pela minha cabeça essa história, assim. E aí eu fiquei pensando, assim, né, que um atraso ou a perda de um voo, de um ônibus e tal, não são as piores coisas que podem acontecer na nossa vida, né? E quando acontece, a gente não consegue ver o que que aquela perda ali pode ter evitado. Vamos dizer, né? Ah, você perdeu o voo, mas talvez para chegar ali no voo, no horário certo, teria acontecido alguma coisa com você. Mesma coisa com o ônibus, né? Algumas vezes eu tava com o celular e aí eu olhava quanto tempo tava faltando para chegar. Tipo assim, o tempo inteiro não, mas quando a gente já tava mais perto assim, tava mais trânsito, tava parecendo que ia chegar exatamente 2h30. Quando eu saí de casa, não. Quando eu chamei o Uber, parecia que ia chegar 1h55. Só que aí deu um trânsito totalmente louco, assim. O motorista de táxi falou, nossa, não é normal esse trânsito esse horário. Aí, mas o que a gente fica pensando assim às vezes, né, que, nossa, que negócio horrível e tal. E quando eu tava lá no táxi, eu fiquei olhando o celular e aí tinha como eu ir andando. Só que eu tava com 2 malas, uma mala pequena e uma mala grande que tava meio desajeitada já e tal. Eu trouxe pra deixar aqui em Vitória com umas roupas que a gente vai doar e tal. E aí eu várias vezes pensei assim, eu falei, não vou sair daqui não. Vou ficar aqui, eu com essa mala não vai adiantar nada, não vou conseguir chegar mais rápido, né? Então, depois que eu passou o estresse e tal, fiquei nervosa, liguei pra Graciliano e tal, tava difícil comprar passagem, consegui comprar e tudo mais.
Aí eu pensei nisso, sabe? Que às vezes é um livramento, né? De alguma coisa pior. Não dá pra gente ficar se reconfortar assim, sempre com isso. Mas também não tem o que fazer, né? Não tinha o que fazer. No fim, cheguei bem, deu tudo certo. Tô aqui. Aí, hoje teve jogo do Brasil, né? O Brasil perdeu, mas tudo bem. Aí, fiquei aqui, eu, minha mãe, meu pai, minha irmã. Fui lá ajudar minha irmã a arrumar o quartinho da neném. Que qualquer dia agora já nasce. Então, fiquei lá com ela. Foi bom, sabe? Foi um dia bom. Ainda bem que eu escolhi vir. Amanhã é aniversário, vai comemorar o aniversário do meu pai. Eu fiz um bolo que ele queria, um bolo com um buraco no meio, né? Aqueles bolos assim caseiros. Nossa, tá cheio de mosquito aqui. Com furo. Um bolo de baunilha. Fui desenformar, deu errado. Tá olhando o mosquito. Deu errado na hora de desenformar. Quebrou a metade. E é assim, né? Às vezes a gente faz na casa da gente sempre. Só que eu faço sempre bolo na forma desenformável e tudo mais. Eu não faço bolo nessa forma assim. E quem untou foi a minha mãe ainda. Então, assim, nem sei como é que tava. E ela untou com manteiga e farinha. Eu prefiro untar com açúcar. Que açúcar acho que dá aquele caramelinho assim. Mas tô falando isso, eu não sei negócio de untar. Tem um desmoldante, inclusive, eu até falei com ela, ai, cadê o desmoldante? Mas ela já tava passando a manteiga. Aí nem peguei o desmoldante, não. O desmoldante, em geral, sai assim. Mas, ai, nem sei o que ele vai falar quando ver. Ele também não vai reclamar, entendeu? Se o bolo tá quebrado na metade ou não tá, eu acho que não tem problema. Mas, eu fiquei chateada. Então, mas foi um bom dia, ainda bem que eu vim. Lá em casa eu tava meio estressada com o negócio de não ter chave ainda, da bagunça e tal. Mas eu também fico com saudade de Graciliano, sabe? Toda hora eu fico pensando, ai, saudade de Graciliano. Então eu fico meio assim. Amanhã vai ter a festinha, festa de aniversário, né? Não só do meu pai, mas são de várias pessoas. Vou ver Maria também, minha sobrinha, então vai ser bom. Independente do dia que eu voltar pra casa, vai ser bom. Sobre o trabalho, né, que eu era pra ter trabalhado bastante ontem, hoje nem esquentei a cabeça, mas o ônibus lá tava sem lugar pra carregar o celular. Então não tinha como eu trabalhar no ônibus, senão meu celular ia carregar. Eu cheguei aqui, eu uso 2 celulares e cheguei aqui e o do celular só tava com 15% de bateria, porque a tomada não funcionou. Então não tinha muito como trabalhar. Hoje também não me cobrei. E, ai, gente, é a vida. Tem dia que vai dar, tem dia que não vai dar. Eu sei que eu devia estar trabalhando mais e tudo mais, mas eu vou ter que respeitar também o meu limite das coisas. Então é isso. É uma conversinha aqui só. Não sei se eu vou fazer vídeo amanhã, talvez eu faça só com as coisas da vida. E talvez nem coloque aqui no YouTube público, não. Mas talvez eu faça. Vamos ver. De toda forma, hoje é sexta, né? Se eu não fizer amanhã, na segunda, mesmo aqui em Vitória, eu trouxe meu plannerzinho com todas as coisinhas que eu tenho que fazer. Tem muita coisa pra editar e tal, inclusive que eu fiz essa semana, que eu gravei essa semana. Então, segunda-feira eu já devo voltar ativa de novo. E aí eu provavelmente vou... eu com certeza vou voltar aqui com os vídeos, até porque tá fazendo bem pra mim, sabe? Tá fazendo bem fazer essa reflexão. Então, um beijo. Até mais.